ele não é exclusivo da membrana prostática, é essencial, né, para saber que a gente tem outras causas de captação, entender os sítios de distribuição fisiológica e as variantes dentro vão ser essenciais para poder permitir uma melhor definição se aquilo é uma doença ou se aquilo não é. A tomografia, às vezes, vai ser definitiva, né, por exemplo, uma doença de Paget, no qual as alterações da doença de Paget são muito diferentes, normalmente, de uma doença de envolvimento metastático, né, então facilita, mas a gente sabe que muitas vezes os pacientes vão acabar indo para uma biópsia confirmatória, né, principalmente quando se trata-se de uma lesão única, ou até, às vezes, para poder guiar a terapêutica de uma possível desdiferenciação desse tumor e coisas do tipo, né. Então, assim, eu acho que é isso, acho que não tem nem muito da gente ir dentro desse assunto mesmo, né. Acho que a gente pode ir para a parte de um tema um pouco mais polêmico, que é a utilização do PSMA num cenário de estadiamento do câncer de próstata. Flávia, é a Flávia, não é isso? Olá, sim, isso. Me escutam bem? Tudo jóia. Ótimo. Deixa eu só começar a apresentação. Consegue visualizar? Sim, Flávia, fique à vontade. Pode começar, tá bom? Hoje, tá bom. Bom dia a todos. Eu sou Flávia Kurkowski, residente do 3º ano do IMEB em Medicina Nuclear. O meu preceptor foi o Dr. Luciano Prado, médico nuclear. O tema abordado será a aplicação do PET-PSMA no estadiamento do câncer de próstata. Falarei a respeito do PSMA marcado com galho e um pouquinho a respeito do PSMA marcado com flúor, que é uma novidade que vem aí para talvez ser uma ferramenta bastante útil e com algumas vantagens que serão discutidas à frente. Então, o câncer de próstata, ele é o primeiro câncer sólido mais diagnosticado, a segunda causa de morte por câncer entre homens em todo o mundo. E a sobrevida desses pacientes está intimamente ligada ao volume da doença. Se a doença ela é localizada, o paciente chega a ter uma sobrevida em 5 anos de 100%. Entretanto, se essa doença ela é metastática, ela reduz significativamente a sobrevida de 5 anos para 28%. Então, por que estadiar? O slide anterior, né, já exemplifica bastante, porque uma vez que a gente sabe, que a gente vê a extensão da doença, a decisão terapêutica ela será tomada diante dessa extensão, passando de uma cirurgia curativa para até mesmo, né, um tratamento paliativo. E a recaída no câncer era bastante comum, chegando, por exemplo, o paciente que foi submetido à prostatectomia a 20% a 30%, e pacientes submetidos à radioterapia até 60%. E um dos motivos também que estão intimamente implicados nessa questão é que as imagens convencionais, como a tomografia, a cintilografia óssea, elas têm... Sim. Deixa eu só te interromper rapidinho, acho que a sua câmera está desligada. Eu percebi. Eu esqueci novamente, desculpa. Não, fique à vontade. Mas agora, com a apresentação, eu acho que não tem jeito, mas tem? Tem, é só você clicar em cima de você. A sua figurinha. É sim, isso? Sim, achei. Peraí, um momento. Se você quiser interromper o compartilhamento para aparecer também, não tem problema, não. Agora... Isso. Desculpe. Não tem problema. Tá, e agora voltar para a apresentação. Não. Peraí, só um momento. Só você voltar para o PowerPoint. Sim, eu estou achando aqui. Peraí. Aí. Isso, agora está tudo certo? Perfeito. Ótimo, desculpa, a gente tem que iniciar. Tá? Okay. Então, voltando aqui, né, que essas imagens convencionais, elas têm são insuficientes, baixa sensibilidade, especificidade para detectar
algumas lesões. Aqui nós temos um exemplo de um caso realizado na clínica, um paciente de 83 anos, que quando chegou na clínica, ele tinha apenas 2 meses de diagnóstico de câncer de próstata, apresentava um Gleason 7 e um PSA alto, né, de 179, e ele foi submetido a estadiamento com cintilografia óssea, a tomografia e a ressonância. Nós temos disponível a imagem da cintilografia óssea, em que nós não vemos nenhuma área suspeita de tumor ósseo, e, portanto, ele foi depois submetido a um teste PSMA com galho e detectou uma doença local. Esse paciente, ele foi submetido à radioterapia, manteve PSA baixo por vários anos e veio a óbito por outro motivo, não sendo relacionado ao câncer de próstata. Aqui eu trouxe um trabalho que avalia o uso do PET no manejo do câncer de próstata, e era uma meta-análise que incluía 24 estudos, e ele fez uma comparação referente à utilização das imagens anatômicas de tomografia e ressonância para o estadiamento linfonodal, que nós vemos uma sensibilidade em torno de 40%, especificidade em torno de 80%, e concluiu que essas modalidades elas são insuficientes para identificarem com segurança esses linfonodos. Um paciente de 67 anos também apresentou um diagnóstico de próstata na época do exame há 3 meses, apresentava um PSA de 33 e um Gleason 8. Ele foi submetido a alguns exames para estadiamento, sendo que a cintilografia óssea não encontrou lesões suspeitas, e também a cintilografia de abdômen, ele encontrou uma massa linfonodal na pelve à direita. Então, aqui nós temos exame de PET e FDG, que não entra no caso, né, mas eu coloquei a título de comparação, porque nessa época a clínica, com intenção de estudo mesmo, às vezes submetia os pacientes aos 2 exames, e nós podemos ver a diferença de captação, né, presente ao FDG e presente ao PSMA, como o volume da doença ele é muito maior no segundo exame. As diferenças aqui estão, né, dessa massa que realmente foi vista a tomografia, a massa pélvica, como a captação é bem intensa, a PSMA. Foram detectados também linfonodos regionais e uma lesão em adrenal esquerda. Esse paciente ele foi submetido a vários tratamentos, contudo, ele veio a falecer alguns tempo depois da própria doença. Então, falando do PSMA. O PSMA, essa sigla, ela significa antígeno de membrana específico da próstata. É uma proteína de transmembrana tipo 2, codificado com folato de hidrolase. A característica dessa proteína é que ela fica 95% no meio extracelular, 5% no meio intracelular. E ela é superexpressa em mais de 90% dos tipos de câncer de próstata. E quando se trata de câncer de próstata, ela chega a ser expressada até 1000 vezes mais do que uma doença patológica benigna. E essa quantidade do PSMA ele vai aumentando à medida que o Gleason aumenta. Entretanto, né, para nossa infelicidade, ele não é específico da próstata. Então, nós temos aqui, por exemplo, a captação patológica benigna da próstata, que podem vir a concentrar o PSMA, como a prostatite e a hiperplasia, e todas aquelas outras patologias que nem são, né, da próstata. Para falar a respeito dos 2 exames, eu trouxe essa imagem comparativa que mostra a biodistribuição do galho marcado, do PSMA marcado com galho e marcado com flúor. Nós, na nossa realidade, né, já mundial, a gente tem o PSMA 11 e T617, são vários marcados com galho, apresentam uma distribuição com ligeiras diferenças, e aqui nós temos marcado com flúor, e o que vai chamar bastante atenção para nós, que vai nos ajudar na avaliação do paciente, é o meio de excreção desse radiofármaco, uma vez que com o galho, ele é urinário, né, e com o flúor, hepatobiliar, o que tira essa captação em bexiga, que pode tampar, né, várias lesões, dificultar o achado a identificação dessas lesões, que muitas vezes são milimétricas.
Aqui na nossa clínica, uma das medidas que a gente utiliza é, quando nós submetemos o paciente ao exame com galho, fazer uma imagem tardia com o uso de diurético, e nós vemos que realmente melhora muito essa sensibilidade do exame. Tem lesões que são vistas somente após essa imagem tardia. E o que está implicado no aumento do PSMA? Então, aquela agressividade inicial da doença primária, presença de metástases, terapia de privação androgênica, então quando a gente retira a testosterona, e quando aquele paciente já é resistente à castração, já foi submetido a vários tipos de tratamento, e chega um momento que ele não responde mais a esse tratamento. Entretanto, nós temos, né, nada é perfeito, que as variantes aí do tipo histológico da próstata, como o tipo ductal e com diferenciação neuroendócrina, que eles podem, né, não apresentar uma captação significativa do radiofármaco. E as metástases também, elas apresentam uma heterogeneidade da expressão, inclusive podendo ser negativas ao exame. Esse estudo, ele fez uma comparação da média aí do SV nas lesões, e nós podemos observar que o tumor primário, os linfonodos, eles têm uma tendência a captarem mais, e quando chega em metástase, a captação, ela foi, nesse presente trabalho, significativamente menor. Quando a gente o médico solicitante, né, ele pede o estadiamento, por que ele pede? O que ele quer? Então, como o nosso exame ele pode ajudar o médico solicitante? Porque nós vamos conseguir a classificação fornecer a classificação TNM. Se a doença ela é local, se ela está ali restrita somente à próstata, se é uma doença regional, se está restrita na pelve, se é uma doença à distância, e, se for da distância, vai identificar para nós os locais de metástases, consequentemente, o volume da doença, que está relativamente ligado ao prognóstico desse paciente. Nós podemos, inclusive, utilizar o PET-PSMA em toda a história natural da doença. Contudo, aqui cabe destacar muito que os pacientes, eles devem ser muito bem selecionados para aumentar o nosso poder de detecção. Sabemos que no estadiamento, essa utilização em pacientes de baixo risco, esse paciente ele já apresenta um risco muito improvável de metástase. Então, o nosso exame ele não tem, né, aplicação nesses pacientes. Mas já pacientes de alto risco, com NM, a gente consegue apresentar uma diferença de detecção referente aos outros exames anatômicos, com uma precisão boa, e que pode mudar em muito a decisão terapêutica. Eu trouxe esse trabalho, é um trabalho australiano, um estudo multicêntrico, com 2 braços e randomizado, em que ele avaliou os pacientes de alto risco, que seriam antes de serem submetidos à terapia curativa, ou seja, por cirurgia ou por radioterapia. Foram 302 pacientes divididos, em um braço esses pacientes foram submetidos à tomografia e à cintilografia óssea, e no outro braço ao PET-PSMA. Os pacientes, para entrar, eles eram de alto risco, portanto, teriam que ter um PSA maior que 20, ou um ESUP maior ou igual a 3, ou um estadiamento clínico maior ou igual a 3. As conclusões do estudo foram as seguintes. Referente à sensibilidade e especificidade, nós notamos que o PET-PSMA com galho, ele foi muito significativamente superior em sensibilidade, né, de 38% a 85%, e superior em especificidade. Agora, notem a tendência, né, capacidade de detectar doença nodal pélvica, é bem superior. Nós conseguimos aumentar para 91% essa capacidade versus 59%, e de doenças à distância também conseguimos aumentar, né, de 74% para 95%. Outra implicação que foi avaliada é a mudança do plano terapêutico. Então, nós observamos aqui que os pacientes que são submetidos a PET-PSMA com galho teve sua mudança de conduta em 28%, versus 15% nas imagens convencionais. Então,
14% dos pacientes passaram da terapia, que seria apenas curativa, para paliativa. Teve esse aumento de 14% dos pacientes, eles foram submetidos à radioterapia e 7% para técnicas cirúrgicas. Esse é um exemplo do próprio trabalho, que demonstra o paciente que chegou para fazer o estadiamento, detectou essa captação em ilíaco direito, sem expressão tomográfica. O paciente foi submetido a tratamento, retornou depois de 6 meses, repetiu o exame, nós vemos que essa captação ela sumiu, e observamos a esclerose no local onde antes não tinha nenhuma lesão tomográfica. O paciente ele permaneceu com PSA indetectável. Um outro caso apresentado pelo trabalho, em que o paciente ele apresentava muitas metástases subcentimétricas, tanto pélvicas como à distância, foi submetido ao tratamento, 6 meses depois ele retornou, e também com PSA indetectável. E qual é a capacidade, né, do nosso método de detectar esses linfonodos com relação no que tange aí o tamanho do linfonodo? Então, nós vemos que o PET-PSMA com galho, ele é capaz de detectar linfonodos maiores ou igual a 4,5 milímetros em até 90% dos casos. Quando esses linfonodos eles são maiores que 2,3 milímetros, conseguimos detectar até 50%. Então, isso é muito melhor do que nada, né? Significativamente melhor. E aí a gente está no poder anatômico versus o poder anatômico bem superiores. Tem momentos que nós estamos avaliando o exame que a gente fica ali procurando, né? Cadê a alteração anatômica, de tão mínima que ela é e como o nosso exame ele é capaz de detectar essa lesão. Aqui apresento um outro caso de um paciente com 52 anos, apresentava um PSA de 19 e um Gleason 7. Ele foi submetido ao exame, detectou-se um linfonodo de 6 milímetros, adjacente à artéria ilíaca interna direita, e após ser submetido à cirurgia, foi realmente comprovado pelo anatomo patológico que se tratava de uma metástase. Esse foi um trabalho apresentado pelo IMEB em um congresso, em que eles avaliaram a capacidade, né, do PET-PSMA no estadiamento do câncer de próstata, e aqui eu quero destacar esse gráfico, porque a gente não teve uma separação somente de alto risco, eles realmente compararam de baixo, risco intermediário e risco alto, e a presença de doença extraprostática nesses pacientes selecionados, esses pacientes deste presente trabalho, foi de 64%. Agora eu vou falar a respeito um pouquinho do PET-PSMA marcado com flúor. Trouxe um trabalho retrospectivo. Todos os pacientes submetidos a esse trabalho realizaram os 2 exames, tanto marcado com galho como marcado com o flúor, e realizaram nessa comparação. E o estadiamento desses pacientes era para casos de risco intermediário e alto. A conclusão do exame é que ambos os exames, tanto com flúor como com galho, eles identificaram todas as lesões prostáticas dominantes durante o estadiamento. Contudo, neste trabalho, o PET-PSMA com flúor, ele pôde detectar lesões adicionais. Então, na avaliação de 16 pacientes, não é um grupo muito grande, né, mas eles conseguiram detectar 4 lesões com flúor versus uma lesão com galho. Esse foi um paciente apresentado no trabalho, que a gente tem aqui a imagem com flúor versus a imagem com galho, e que eles ambos detectaram lesão, né, na próstata. Esse paciente ele tinha 67 anos, Gleason 8, PSA de quase 5. Contudo, somente o PSA com flúor detectou lesão do lado direito, que foi posteriormente comprovada como doença maligna. Que aqui cabe destacar essa setinha vermelha, marcando o ureter, né, que não é algo que ocorre no outro exame, que poderia mimetizar alguma doença. E, atualmente, as vantagens que eles estão considerando a respeito do PET com flúor é a radiossíntese em larga escala, o tempo de meia-vida, né, maior, permitindo aí uma produção central e distribuição deste radiofármaco para outros centros, satélites,
uma imagem com resolução espacial mais alta e essa falta de excreção renal e atividade em bexiga urinária, que isso ajudaria bastante nessa interpretação. Como considerações finais, eu coloco que o PET e PSMA, né, ele sim influencia no manejo do paciente, mudando o tratamento. As metástases, ele pode melhorar, né, comparado aos outros exames anatômicos de imagem. Entretanto, nós temos aí, né, que ele é muito indicado, já bem consolidado, para câncer de próstata recorrente, e temos uma luta aí para demonstrar realmente que o nosso exame para estadiamento e casos selecionados, ele tem sim a sua aplicação. A outra limitação é o alto custo desse exame, o acesso, que esses exames normalmente estão presentes em centros maiores, e a dificuldade que se tem, né, de liberação pelo plano de saúde. Esses foram os artigos que eu utilizei para a apresentação dessa aula. Sempre cabe destacar e deixar a mensagem final para os homens sempre se cuidarem referente no que tange à detecção precoce do câncer de próstata. E aqui eu deixo os meus contatos. Muito obrigada. Valeu, Flávia. Excelente aula. Eu acho que, dos temas nossos, eu acho que esse é o mais polêmico, talvez, né? Para traçar esse cenário de qual é o paciente que vai se beneficiar no estadiamento, né? Luciano, você está aí? Opa, presente. Você consegue, talvez, falar um pouquinho aí da rotina do IMEB nesses pacientes de estadiamento, se você consegue traçar um perfil dos pacientes que têm chegado no estadiamento, já que a gente sabe que ainda não é um consenso como na recorrência, né? Você consegue traçar algumas características ou falar um pouquinho mais para a gente? Tá, vou te passar a nossa experiência lá, né? Primeiro aí, parabéns para a Bárbara, parabéns para a Flávia. Elogiar elas é chovendo molhado, né? Mas, como os outros lá também, foi muito boa aí as apresentações. Assim, comentando um pouquinho do que a Bárbara falou lá, né, infelizmente, apesar da sigla PSMA trazer a gente a memória de uma coisa específica desse tumor, a gente sabe que não é tão específico assim, né? Existem outras situações que os tumores concentram material, geralmente são doenças que promovem neoangiogênese, como o câncer de rim. A gente chegou até já a fazer trabalho e já apresentou casos nossos aí do uso do exame no câncer de rim de células claras, mas a gente já teve câncer de mama que concentrou, a gente já teve câncer de tireoide, essa semana um paraganglioma, o paciente estava já com diagnóstico, veio estadiar o câncer de próstata e tinha uma lesão lá na região cervical. Então, assim, não é uma coisa tão específica, por isso que a gente precisa sempre entender em que cenário que esse paciente se encontra. O que é a história desse paciente? Ele tem outro tumor e lá na clínica a gente faz isso muito bem, né? Ninguém vai fazer um exame lá sem ter pelo menos uma anamnese prévia para a gente já imaginar o que nos espera naquele exame. Então, esses armadilhas, essas coisas que aparecem, a gente consegue frear a maioria delas entendendo a história dos pacientes. No caso específico do estadiamento, né, como você falou, na recidiva bioquímica vai ser falado agora há pouco, todo mundo já mostrou trabalho sobre isso, a gente já apresentou trabalho sobre isso e já está muito bem estabelecido. Mas o estadiamento realmente ainda não tem qual o impacto do nosso exame no estadiamento. A gente pegou lá os primeiros casos, a Flávia até mostrou alguns aí, a gente fazia FDG e fazia PSMA para ver o que o PSMA estava acrescentando. Hoje a gente já abandonou, não faz mais o FDG, a não ser em casos selecionados, que o colega pede para a gente fazer um complemento, a gente acaba fazendo, mas a maioria dos pacientes hoje são só com PSMA. E a gente viu assim, se a gente classificar o paciente em baixo risco, usando o critério de DEMICO, usando só o Gleason e o PSA, então a gente vai ter lá o baixo risco, risco moderado e o risco alto, né? No baixo risco, o impacto do exame é muito pequeno.
né? Acho que menos de 10% deles a gente consegue achar a doença além da próstata. No risco moderado, a gente chegou em torno de 20%, e no alto risco, sim, aí o exame teve um impacto grande, que a gente conseguiu achar metástases em 70% do paciente, a doença era extraprostática. Aí você pode me falar, não, mas os outros exames também poderiam mostrar isso, mas eles não chegam a esse valor, né? Desses próprios pacientes, a gente conferiu os exames na época, e em torno de 50% deles tinham doença extraprostática. Nós conseguimos mostrar que em 20% a mais a gente achou doença além, sem contar que os 50% que os exames convencionais mostravam, o PET com PSMA ele mostrou mais detalhes que os outros exames, conseguiu mostrar mais metástases, e isso hoje na oncologia é importantíssimo, né? Quando você pegar esses trabalhos aí desses novos tratamentos, ou usando quimioterapia, ou usando esses bloqueadores mais modernos, um fator importante não é só o ser baixo, moderado ou alto risco, é saber o volume de doença. Então, a gente consegue detalhar muito melhor que os outros exames o volume da doença nesses pacientes de alto risco, né? Porque senão você fala, mas já sabia que tinha metástase óssea lá pela cintilografia, o PET com PSMA não acrescentou muita coisa. Acrescentou. Normalmente ele acha muito mais metástase, esse paciente passa a ser olhado pelo oncologista como paciente de alto risco e alto volume de doença. Isso tem uma implicação importante na conduta terapêutica, né? A gente vem desde 2015 participando junto com os oncologistas, discutindo isso, está tendo uma revolução nas formas de tratamento, mas o pontapé inicial, como a Flávia falou, né, um bom estadiamento, você definir a extensão da doença e o volume da doença, isso, né, a gente não tem ainda qual o impacto, esse exame ainda não mostrou o impacto na sobrevida, no final lá, na sobrevida global, não mostrou mesmo, porque ele é um exame recente, mas ele vai mostrar. Ele está mostrando mudança na conduta. Ela pôs um trabalho aí, né? Mas a gente tem vários outros aí. Tem casos situações que o PET muda a conduta em até 70% dos casos. Então, se está mudando a conduta, não é possível que isso lá na frente não vai refletir em sobrevida. A gente ainda não tem essas informações porque o exame começou recentemente, então não tem tanta coisa. Mas lá na frente vai aparecer dados que com certeza vão mostrar que o impacto desse exame no estadiamento inicial, principalmente no alto risco, mudou a conduta e deve mudar a sobrevida lá na frente. Eu acho que é exatamente por aí mesmo. A gente está numa época que a tecnologia anda tão rápido, está mostrando mudanças na prática clínica, que as coisas não dão tempo, às vezes, de sair trabalhos tão consolidativos, mostrando desfecho ainda, porque a tecnologia está muito recente, mas o impacto que ela mostra na prática clínica é tão grande que não dá para ignorar ela. Então, a gente já começa a utilizar a tecnologia à medida que esses trabalhos vão vindo e vão consolidando. Eu acho que essa era a nossa tendência, é que isso aconteça cada vez mais. E, Flávio, eu esqueci de falar que a sua trilha sonora de fundo, com o Ben TV cantando aí, estava excelente, viu? Não sei se Ótimo! merchan para ele, mas ele fez altas participações muito boas. Eu falei, será que ele está na Fazenda? Não, é na minha casa. É cheio de passarinhos aqui mesmo. Joia, excelente aula. Agora, Marcelo, rapidinho, só uma última opinião aqui, uma opinião pessoal, a questão do flúor PSMA, né? Eu conversei com a Flávia essa semana, a gente olhou algumas coisas referentes ao assunto. A expectativa com essa marcação é muito grande, né? A gente espera que a gente consiga melhorar mais ainda o nosso exame. Mas, por enquanto, assim, existem casos, existem trabalhos pequenos, a gente ainda não tem a certeza que isso vai ser melhor. Na teoria, sim, né? A gente já sabe que você vai usar mais material radioativo, você tem essa questão da bexiga que ele vai melhorar mais. Então, a gente está assim, numa expectativa muito grande que o exame
vá melhorar mais ainda o que a gente está fazendo. Mas a gente ainda está com um pouco de pé atrás. Já tem algumas empresas no Brasil que estão produzindo, né? Algumas pessoas já estão testando, mas ainda não saiu assim, um trabalho que bata no o martelo provando que seja realmente superior. Parece que é, mas a gente está aguardando. A maior parte dos trabalhos fala uma superioridade, mas não chega a ser uma superioridade significativa, pelo menos ainda, né? Fala que eles são bem similares, mostra justamente uma melhora disso aí, mas acho que não saiu nenhum robusto ainda dessa forma. Isso, então, aí tem uma série de detalhes que a gente tem que pensar, a questão do custo, a questão de chegar ao material, então tudo isso você tem que levar em conta, mas a gente está numa, assim, uma expectativa que isso realmente seja funcional e que seja melhor, mas por enquanto o galho com PSMA é o que está estabelecido. Vamos aproveitar, porque acho que a primeira pessoa que fez o flúor PSMA no país está aqui. E aí, até onde eu sei agora, depois que começou, ela tem feito de rotina todos os pacientes delas de flúor PSMA. Cris, você está aí? Estou aqui sim. Oi, gente, tudo bem? Bom dia para todos. Oi, bom dia. Parabéns pela aula, Flávia, foi ótimo. Gostei também do BenTV. Excelente fundo. Obrigada, Cris. O que o Luciano falou é verdade. Realmente não existe nenhum estudo que comprove que o PSMA flúor é superior ao PSMA galho. A gente sim tem uma excelente relação alvo-fundo do PSMA flúor em relação à bexiga, só que não é sempre que a gente fica sem bexiga. Então, assim, eu queria até aproveitar o momento para poder falar isso, porque a propaganda que a gente não tem bexiga, a gente tem menos bexiga do que o galho, mas a gente ainda assim, alguns pacientes têm. Não sabemos ainda qual a razão de que em alguns pacientes encontramos bexiga do que outros. Fizemos já alguns tipos de levantamentos do tipo para ver se o problema era referente a tempos de marcação, então se os últimos pacientes tinham uma captação de bexiga maior do que os primeiros, não é em relação a isso. A gente pensa que às vezes pode ser em relação à função renal do paciente, estamos pensando em começar a pedir para os pacientes levarem creatinina para a gente poder avaliar. A gente ainda não consegue ter a certeza de como que o porquê que tem os pacientes que têm uma captação em bexiga maior. Mesmo nesses pacientes que tem captação maior em bexiga, não é equivalente ao galho. Você ainda assim tem uma captação menor. Questão de superioridade, eu não vejo muita, até mesmo porque quando a gente tem o galho, a gente pode fazer o flúor e a gente tem uma melhora aí na visualização do leito prostático, mas eu devo dizer que eu, Cristina, pessoalmente, acho as imagens com flúor mais bonitas. Você tem a questão da resolução de imagem, né? A gente tem uma resolução de imagem mais bonita com flúor. É a mesma coisa a gente olhar o iodo 131 com o iodo 123. E eu tenho preferido mais. Claro que aí, quem assume a questão de comprar o PSMA com flúor, acaba meio que perdendo um pouco o DOTA, né? Eu acho que a principal perda que eu tive no serviço foi a falta do DOTA, uma vez que eu não tenho mais o gerador na clínica. Então, isso também é uma escolha que tem que ser feita, a questão do DOTA. A gente tem feito ainda alguns estudos para ver se a gente consegue o DOTA com flúor no país. Se tudo der certo para o final do ano que vem, a gente deve conseguir ter, mas ainda não é certo. Ótima, não sabia que a gente tinha pessoas mais ilustres aqui acompanhando, bacana. Então, acho que o que foi falado aí é mais ou menos o que a gente pensa também, embora a gente não tenha experiência, mas é de ouvir falar. E tudo isso essa questão de não ter o DOTA também, porque a gente está na clínica a gente está numa transição de ter que renovar o gerador de galho. Então, essa semana a gente teve reuniões com o pessoal dos fornecedores e ficamos com essa pulga atrás da orelha. E agora? Trocamos, não trocamos?
vamos, não vamos, como é que a gente vai fazer, né? No momento econômico complicado que o país está passando, a gente tem que pôr tudo isso em cima da mesa, né? Mas a gente está também com expectativa de ter o Fluor e de não conseguir perder o Dota, né? Mais ilustre, eu não vou falar não, mas agora o que eu posso te afirmar é o seguinte: meu coração aperta toda vez que eu tenho que negar um pedido com Dota. E aí realmente uma coisa que tem que ser colocada na balança, né? Porque apesar da gente ter bem menos exame de Dota do que a gente tem com o PSMA, o Dota é um exame que a gente tem um bom retorno, né? E o coração aperta, os médicos ligam pedindo Dota, você tem que falar, manda para outro lugar, porque infelizmente eu não tenho mais por enquanto. Isso é bravo. Só para você ter uma ideia, a experiência nossa aqui, a gente tem, para cada 2 PSMA, a gente faz um Dota. Então, assim, é um número considerável, né, de exames que a gente não gostaria de perdê-los. Marcelo, posso então você tem que pensar mais ainda. Claro, por favor, doutor Lau. Eu não estou muito na área, peço desculpa se eu vou falar alguma coisa aqui que não é exatamente o ocorrido, mas aproveitando a intervenção da doutora Cristina e do Luciano, o Grupo IMEB foi chamado há alguns meses atrás a participar de uma possível compra de Fluor, marcando o PSMA. E eu comecei a fazer algumas revisões de literatura, isso tem algum tempo já, posso estar desatualizado. Uma coisa que eu lembro, aí eu pergunto para a Cristina e para o Luciano, é que a marcação das lesões não era exatamente a mesma coisa. Havia uma suspeita, por exemplo, que havia um falso positivo maior com Fluor. Ele marcava lesões que o PSMA não marcava. Será que é maior sensibilidade ou é falso positivo? Será que realmente ele é mais... Então, é só para apimentar um pouquinho mais a discussão, porque, como o Luciano falou, precisa realmente ter trabalhos mais consistentes para poder comparar o que nós estamos enxergando com um traçador e com outro. Muito obrigado e quero parabenizar a todos aí pelo seminário. Obrigado. Obrigado. Alaô, eu acho que é uma boa pergunta, na verdade, eu concordo que tem que ter mais estudos, mas eu acho que às vezes é porque a gente tem que acertar o nosso olho, sabe? A imagem com Fluor, ela capta mais osso, então você tem uma captação maior em osso, e eu não sei porque cargas d'água a gente enxerga mais arcos costais, algumas áreas mais focais, sabe? Outra coisa que a gente enxerga mais também são linfonodos inguinais captando. O que eu tenho feito para poder tentar diminuir a chance de ter um falso positivo é usar o Promise. O Promise virou meu artiguinho de cabeceira, assim, sabe? O Promise tem me ajudado muito a tentar ajudar a definir o que é positivo, o que não é, ainda mais se falando de osso. Obrigado, Cristiano. Valeu, Cris, muito obrigado aí pela participação. Acho que essa discussão foi excelente, eu acho, nesse ponto todo aí. E agora, para finalizar, a gente vai entrar no cenário que eu acho que é o cenário que é o tranquilo, que é o menos problemático nosso, que é o papel da recidiva bioquímica, né? Que apesar de não estar tudo ainda do jeito que a gente gostaria, mas está um cenário muito mais tranquilo para se falar do que no estadiamento. Gabriel, se você quiser compartilhar essa tela com a gente. Agora mesmo. Todo mundo visualizando? Sim, fique à vontade, pode começar. Tá, joia. Bom dia, então, pessoal. Eu sou o Dr. Gabriel, sou residente do 3º ano, último ano de Medicina Nuclear do IMEB. Venho já de antemão agradecer a oportunidade, agradecer a orientação também do Dr. Renato, e após essa discussão aí bem interessante sobre galho versus Fluor na marcação do PSMA, eu vou entrar, então, sobre a nossa conversa na recidiva bioquímica do câncer de próstata. Então, como já se sabe, né, o PSA, propriamente dito, é um excelente marcador bioquímico do câncer de próstata. Então, o que se espera é que um paciente, após uma prostatectomia radical, seja feito um controle desse PSMA
após mais ou menos 6 semanas, e o que se espera é que a gente tenha uma resposta bioquímica nesses pacientes que tiveram um sucesso terapêutico inicial, com um PSA abaixo de 0,1. Porém, nos pacientes que esse PSA se mantém acima de 0,1, são os pacientes que são considerados em persistência bioquímica. Já se sabe atualmente que são pacientes que têm uma doença menos favorável a longo prazo e vão ter uma sobrevida um pouco menor do que os outros pacientes que tiveram essa resposta completa bioquímica. Esse é um outro artigo também confirmando isso que eu acabei de comentar, e esse artigo, inclusive, foi visualizado que essa resposta era menos favorável dos pacientes que tinham a persistência bioquímica, mesmo após a radioterapia de resgate. Então, o que é essa recidiva bioquímica propriamente dita? Então, inicialmente, o paciente é submetido a um tratamento com intenções curativas, seja uma prostatectomia radical, seja uma radioterapia local, enfim, e esse paciente vai se manter em acompanhamento, e, enfim, infelizmente, a história natural da doença que vai evoluir, né? Esse paciente vai evoluir com essa doença, o PSA dele vai aumentar progressivamente, até um dado momento em que a gente vai conseguir diagnosticar clinicamente e anatomicamente, com exames de imagens convencionais, essa recidiva dessa doença, só que é algo já macroscópico. E a recidiva bioquímica é justamente esse intervalo entre o início dessa recidiva microscópica até o surgimento de lesões anatômicas e, entre aspas, mais palpáveis. Então, para a gente ter uma noção, após 10 anos do tratamento inicial desses pacientes, diagnóstico inicial deles, 20 a 40% dos pacientes submetidos à prostatectomia radical vão evoluir com recidiva bioquímica, e quase metade desses pacientes que forem submetidos à radioterapia vão evoluir com a recidiva bioquímica. O conceito propriamente de recidiva bioquímica, então, no paciente após uma prostatectomia radical, é a elevação do PSA acima de 0,2 em ascensão em pelo menos 2 aferições consecutivas. Ou nos pacientes que foram submetidos inicialmente à radioterapia, uma elevação do PSA acima de 2, acima do nadir desse paciente, sendo que o nadir é o menor valor de PSA atingido após radioterapia, que comumente o paciente, como ainda tem a próstata, apesar de já ter feito a radioterapia, o PSA dele não zera. Um fator importante para a gente pensar e avaliar durante a recidiva bioquímica é o tempo de duplicação do PSA também. Muitas vezes esquecidos no nosso dia a dia, a gente acaba perguntando sempre o valor bruto do PSA, mas o tempo de duplicação, o PSA doubling time, é muito importante, porque ele vai estar muito diretamente relacionado com a velocidade e a agressividade da progressão dessa doença. Mas, infelizmente, o PSA, apesar de altamente sensível, ele não define o local nem o número de lesões da recorrência. Como o Luciano comentou, ele não vai definir essa carga tumoral, vamos assim dizer, que é algo crítico para a gente definir o tratamento desses pacientes. Então, essa doença pode recorrer de maneira local, onde o local mais comum é a anastomose vesicoureteral, com mais de metade dos casos. Depois a gente vai pensar inicialmente já no leito das vesículas, remanescentes do ducto deferente, ou região retrovesical. Nos casos dos pacientes que têm uma recorrência, mas que fizeram inicialmente radioterapia, a recorrência local ocorre principalmente no próprio local da lesão primária. Então, são os locais principais para a gente buscar inicialmente. Quando a gente começa a pensar numa recorrência já linfonodal, a recorrência é a recorrência metastática mais comum, acometendo de 30% a 60% desses pacientes. Ela costuma apresentar uma disseminação ascendente, esse é o caminho mais comum, entre aspas, né, partindo dos linfonodos pélvicos até chegar nos retoperitoneais. E esse acometimento é típico naqueles pacientes que não realizaram linfadenectomia. Por quê? Nos pacientes que já realizaram uma linfadenectomia, já retiraram grande parte dos linfonodos pélvicos, a gente já tem que começar a prestar atenção em linfonodos mais altos já, porque, entre aspas, a doença pula essa região e pode surgir já em linfonodos mais altos. Isso é tudo fazendo um pouco de alusão ao que o Dr. Luciano comentou, que a gente tem que analisar qual é o paciente, qual o risco desse paciente, o que ele já fez de terapia, até o momento que ele chega na gente, para a gente tentar imaginar e suspeitar mais ou menos dos sítios quando a gente está analisando. Já no caso de recorrência à distância, os locais mais típicos de recorrência são ossos, linfonodos à distância, fígado
e pulmão, sendo que os ossos pode haver um único sítio metastático ósseo à distância em até 80% dos casos, então é um número muito expressivo. A coluna vertebral é o local mais comum, sempre não, mas na maioria dos casos, no sentido lombar, crânio, e as lesões, a maioria das vezes, são osteoblásticas puras. Bom? Então, aqui uma imagem, um esquema ilustrativo, né, dos locais mais típicos, na imagem A, onde a gente vê justamente as cadeias linfonodais, ossos, pulmão e fígado, e na imagem B, os locais atípicos, rins, adrenais, trato gastrointestinal, bexiga, pênis, cérebro e qualquer outro sítio do corpo, na verdade. Então, aqui um trabalho que mostrou que quanto menor o PSA dos pacientes que eram inicialmente tratados com radioterapia de resgate após o início da recidiva bioquímica, maior era a sobrevida desses pacientes, certo? Ou seja, esse trabalho mostrava para a gente que quanto antes fosse possível a localização dessa recorrência e a definição do local, melhor era o desfecho desses pacientes. Esse é um outro trabalho que mostrou o que já era se esperado, enfim, mas que conforme o PSA desses pacientes vai aumentando, progressivamente a carga tumoral vai aumentando e o acometimento de mais de um compartimento, vamos assim dizer, começa a acontecer, e à medida que o PSA vai aumentando, a chance da gente encontrar múltiplas regiões metástase à distância também aumenta progressivamente. Então, conforme esse paciente se torna cada vez mais de alto risco, com um PSA doubling time mais alto, a gente tem que começar a suspeitar cada vez mais de uma carga tumoral mais alta. E esse trabalho também já mostra para a gente que o PET com PSMA apresenta uma taxa bem considerável de detecção de doença nesses pacientes, mesmo com PSA bem baixos, abaixo de meio, abaixo de 1. E eu vou entrar em mais detalhes à frente. Então, lembrando então do nosso paciente que fez um tratamento com intenções curativas, que começa a evoluir com a recidiva bioquímica, e a gente não quer esperar, a gente não pode esperar, na verdade, que esse paciente evolua com uma doença anatômica detectável, onde o PSA dele já está muito alto e a gente já foi evidenciado, como eu comentei atrás, que o desfecho desses pacientes vai ser um pouco pior. Então, o que a gente quer? A gente quer um método que consiga detectar essa doença a nível praticamente ainda microscópico, antes das alterações anatômicas, encurtando esse nosso tempo de doença e melhorando a sobrevida desses pacientes. E aí é que entra o PET-PSMA. Então, sabe-se que atualmente os exames padrão na avaliação da recidiva bioquímica é a tomografia, a ressonância magnética de pelve e a cintilografia óssea, mas são métodos que apresentam ainda baixa sensibilidade para PSAs baixos, principalmente abaixo de 1, sendo que a gente pode encontrar em algumas literaturas com a tomografia computadorizada com uma sensibilidade de só 10 a 15% nesses pacientes com PSA abaixo de 1, o que é uma sensibilidade consideravelmente baixa. Veio então o surgimento da ressonância multiparamétrica, a utilização do PET choline com PET fluoreto, que já melhorou bastante a sensibilidade em relação aos métodos convencionais mais habituais, mas ainda assim, com PSAs abaixo de 1.0, ainda deixam bastante a desejar. Aqui um exemplo da nossa resolução anatômica, na verdade, da nossa capacidade dos nossos métodos funcionais. À esquerda aqui, a cintilografia óssea marcada com MDP, com imagens planares, somente anterior e posterior, onde a gente vê uma maior carga tumoral já no mesmo paciente, no mesmo exame, só que realizado com imagens tridimensionais, e quando a gente já parte para o PET marcado com fluoreto, a gente já consegue ter uma resolução anatômica muito melhor e consegue visualizar uma carga tumoral muito maior. Esse, então, é um artigo que avaliou o papel, então, a sensibilidade, especificidade e acurácia geral da ressonância magnética na avaliação desses pacientes com recorrência, e a gente vê que ela tinha uma sensibilidade geral, né, de por volta de 80%, e uma especificidade também de 70%, 85%. Porém, deve-se levar em consideração que a maioria dos trabalhos utilizados nessa meta-análise, os pacientes apresentavam uma média de PSA acima de 1.0. Então, a gente quer trazer esse paciente para um PSA mais baixo, detectar mais precocemente essa doença para ter um desfecho cada vez melhor. Então, aqui, um trabalho já sobre PET colina,
onde a gente já começa a ver resultados melhores do que os exames convencionais, com uma especificidade chegando a 90% já, e uma sensibilidade passando dos 80% para a doença em diversos sítios, diversos compartimentos. Mas também, quando a gente começa a especificar bastante qual paciente que a gente está analisando e o PSA abaixo de 1 ainda apresenta sensibilidade bastante baixa, deixando a desejar também. Então, no PET com PSMA, atualmente a recidiva bioquímica é a principal indicação do nosso método. A sensibilidade, sabe-se que ela vai aumentar conforme o aumento do nível do valor do PSA, até porque a carga tumoral vai aumentar, eu vou mostrar um pouco mais adiante também. E a gente sempre tem que levar em consideração, como eu disse, o tempo de duplicação, que é um fator muito importante nessa agressividade dessa doença. Aqui, então, essa análise retrospectiva, a maior série de pacientes, uma das maiores séries de pacientes, né, já analisada, que avaliou 1.007 pacientes em recidiva bioquímica e avaliou justamente o desempenho do PSA, do PSMA nesses pacientes, detectando 80% de lesão, então, nesses pacientes, uma sensibilidade já bem maior de uma maneira geral. E o que esse trabalho mostrou é que mesmo nos pacientes com PSA abaixo de 1 ou abaixo até de meio, o método já apresentava uma sensibilidade bem mais alta, 2 vezes até mais alta do que os outros métodos convencionais, o que já levanta bastante a expectativa perante o método. Aqui um exemplo de um paciente que realizou uma cintilografia óssea com MDP, não apresentava nenhuma captação notória suspeita, e com o PET-PSMA a gente já consegue ver uma lesão óssea praticamente sem alteração anatômica correspondente, compatível já com o recidivo bioquímico desse paciente. E uma coisa interessante também da gente sempre lembrar do PSMA em relação à cintilografia óssea, enfim, PET-fluoreto, é a capacidade do método de detectar lesões extra-esqueleto, qualquer sítio tumoral, doença visceral. Um outro caso de um paciente em recidiva bioquímica com PSA já acima de 1, mas após 2 anos de prostatectomia, um paciente Gleason 8, um alto risco, e que já apresentava uma lesão, uma hipercaptação no leito da vesícula seminal direita, com uma alteração morfológica que não era evidente à tomografia ou à ressonância. Era uma lesão que não seria considerada lesão nos métodos convencionais, mostrando novamente o valor do nosso método. Essa é uma meta-análise grande de quase 5.000 pacientes, também confirmando que mesmo nos pacientes com PSA abaixo de 1 e abaixo de meio, a taxa de detecção já era bem considerável, acima de 30%, chegando até 60%, mesmo com um PSA bastante baixo. E isso levou a essa publicação em 2018 na European Urology Oncology, recomendando o PET com PSMA na recidiva bioquímica, principalmente nos pacientes que tinham valor baixo de PSA, sobretudo abaixo de 0,5. Então aqui mais um casinho, um paciente de 60 anos, que tinha um SUP4, foi tratado inicialmente com prostatectomia, evoluiu com recidiva bioquímica, um PSA bastante baixo de 0,34, mas um PSA doubling time abaixo de 6 meses. E foi visto justamente um linfonodo pararetal bem pequeno, de 5 milímetros, que também não seria detectável nem a ressonância, nem a tomografia. E, enfim, infelizmente a avaliação publicada, né, a última revisão publicada do RODA-NS em 2018, não recomendou ainda o PSMA galho no câncer de próstata, alegando a ausência de evidências robustas de ganhos para o paciente. A gente segue também na expectativa da inclusão desse método como cobertura obrigatória. Apesar de já permitido seu uso clínico, ainda não é de cobertura obrigatória para a maioria dos convênios. Porém, lembrando, o paciente evolui com recorrência bioquímica, quais são as nossas opções terapêuticas? A gente sabe que o paciente já tem alguma doença recidiva microscópica, mas então como é que a gente vai tratar se a gente não sabe onde ela está? E isso vai indicar bastante. Se o paciente só tem elevação de PSA e nada mais, vai ser optado por uma vigilância ativa, possibilidade de fazer uma radioterapia de resgate. O paciente já tem uma recorrência local, a gente vai pensar em fazer uma radioterapia já nessa doença local. Um sítio único, a gente começa a aumentar
as nossas opções terapêuticas propriamente dita, paciente oligometastático, enfim, doença sistêmica, vai aumentar cada vez mais a nossa gama de opções terapêuticas e definir qual é a carga tumoral desse paciente é fundamental na definição terapêutica. E por isso o PET-PSMA tem um papel tão fundamental na recorrência bioquímica. Mais um paciente, onde ele tinha 68 anos e SUP5, já fez prostatectomia, já fez uma radioterapia adjuvante, então a gente começa, como eu disse, a pensar que a doença vai, pode, entre aspas, pular as regiões mais inferiores e começa a pensar em cadeias linfonodais mais altas, doença até a distância, e foi o caso justamente desse paciente. Tinha um PSA de 2.1, um PSA doubling time de 4 meses, mais baixo ainda do que o outro, e apresentava uma única lesão óssea lá em cima, lá na escápula direita. E aqui um outro trabalho de 2017, onde 30 pacientes foram em recorrência bioquímica, foram avaliados inicialmente com PET-PSMA e depois foram submetidos à linfadenectomia de resgate. O nosso método apresentou nesses pacientes uma sensibilidade de 93, muito alta, e uma especificidade de até 100%. Mas o mais interessante que esse trabalho trouxe para a gente foi mostrar que em 12% dos linfonodos acometidos não seriam retirados se a linfadenectomia fosse restrita somente ao lado onde foi visualizada a recorrência dessa doença ao PSMA. Então, foi um trabalho que até, entre aspas, acaba sugerindo a ressecção do maior número de linfonodos possíveis durante a linfadenectomia, inclusive até bilateralmente, se possível. E aí uma frase que eu ouvi bastante no curso de PSMA da Sociedade Brasileira é que se tem um linfonodo visível, provavelmente tem mais de um, e se a gente já vê mais de um linfonodo visível, provavelmente o paciente deve ter vários locais de doença já. Então, para a gente sempre levantar a orelha com esses pacientes. Quanto mais alto o PSA, quanto menor o tempo de duplicação dele. Aqui um outro caso, um outro exemplo de um paciente de 50 anos, diagnóstico já há 6 anos, um Gleason baixo, né? Gleason 6, 3+3, foi tratado somente com bracterapia à época, apresentou um PSA nadir de 0,2 e o PSA atual já está em 1,35, né? Confirmando essa recidiva bioquímica. Ele já tinha sido submetido a cintilografia óssea, tomografias de abdômen e tórax, todas normais. E ao PSMA foram visualizados linfonodos pélvicos com essa hiperexpressão do PSMA, os quais foram confirmados histologicamente. Essa é uma publicação de um trabalho nosso, inclusive, publicado pela equipe do IMEB em 2018, e, além desse caso interessante, na época, foi a avaliação de 1 ano dos nossos casos de PSMA, e a gente visualizou que 65% dos pacientes que vinham fazer PSMA naquela época, né, eram para avaliação de recidiva bioquímica, e o nosso método já apresentou uma sensibilidade ao redor de 70%, abaixo de 1 PSA, né? E um PSA abaixo de 0,5, a gente apresentou uma sensibilidade de quase 40%. Então, sendo bem concordante com os dados de trabalhos maiores da literatura e grandes meta-análises. E aqui um outro trabalho mostrando outra grande importância, um grande impacto do nosso método, onde foram avaliados pacientes em recidiva bioquímica com PSA abaixo de 1, que seriam submetidos à radioterapia de resgate. E o PSA foi usado para planejamento do campo de radioterapia. Então, aqui a gente pode ver nessa imagem à direita qual é o campo padrão de radioterapia no leito prostático, esse campo vermelho aqui, bem restrito, ou o campo padrão da radioterapia estendida com tratamento de linfonodos pélvicos também. Em compensação, a gente pode ver a quantidade de doença ao redor que não seria tratada sem o uso do PSMA, ou seja, os pacientes deixariam bastante doença ainda sem tratamento, infelizmente. Daí a importância do nosso exame. Aqui um trabalho bem semelhante também, onde eles avaliaram 233 pacientes, sendo que, diferente do outro, né, mais de 80% desses pacientes eram de alto risco, e somente 31% dos linfonodos acometidos seriam completamente cobertos pela radioterapia padrão, como evidenciados nessas imagens. Então, esses campos vermelhos seriam os campos onde a radioterapia padrão trataria essa doença, e tudo que está em azul extra, fora desses campos, seria doença que não seria tratada. Aqui mais um exemplo
da capacidade do nosso método, localização de um linfonodo, então, pré-sacral, posterior ao músculo psoas, um local muito complexo para cirurgia e que também não seria atingido pela radioterapia padrão, nem com campo estendido, provavelmente. Então, mais uma grande importância do nosso método, permitir um bom planejamento cirúrgico, um bom tratamento desses pacientes. E aqui um outro trabalho mostrando esse impacto do nosso método na definição terapêutica dos pacientes em recidiva bioquímica. E a gente pode ver que nesse trabalho a gente foram avaliados diversos pacientes com diversos planejamentos terapêuticos iniciais, né, diversos grupos de risco, mas de uma maneira geral, o nosso método permitiu a mudança no estadiamento desses pacientes em quase 70%, e uma mudança no planejamento terapêutico de quase 60% desses pacientes. O trabalho atual desse ano, de peso, considerável peso, então mostrando essa grande capacidade do nosso método. E trazendo uma grande atualidade aqui para a gente, né, no dia 1º desse mês, o FDA aprovou o uso do PSMA nos Estados Unidos para avaliação do câncer de próstata, sendo que nos comentários foi inclusive considerado uma importante ferramenta na avaliação do câncer de próstata. Suas indicações seriam para uso nos pacientes potencialmente curáveis com prostatectomia ou radioterapia que apresentam uma suspeita de metástases não confirmadas por algum outro método de imagem, e nos pacientes com recidiva bioquímica, que é a principal indicação do nosso método, como eu já comentei. E fica, então, aquela nossa pulguinha atrás da orelha, que já é um possível precedente para uma inclusão futura no rol da ANS de cobertura obrigatória, que facilitaria bastante o acesso dos pacientes aqui no Brasil ao PSMA. Então, as principais mensagens para a gente levar para casa sobre o assunto é que a recorrência bioquímica ou recidiva bioquímica é a principal indicação do PET com PSMA. Ele é o método de maior sensibilidade à acurácia atualmente, atingindo valores acima de 90%, principalmente quando os pacientes apresentam baixos níveis de PSA e os outros métodos falham muito mais do que o PET com PSMA. É um método mais sensível, mais específico, conforme maior o PSA e menor o tempo de duplicação do PSA. Então, a gente tem que ter mais cuidado ao olhar pacientes que têm PSAs mais altos, que têm um tempo de duplicação mais alto, porque a chance da gente encontrar alguma coisa, de estar deixando passar alguma coisa, é muito mais alta. É um método que promove mudança de conduta em mais de 50% dos casos, e é um exame, entre aspas, essencial na avaliação da recidiva, da recidiva bioquímica. Mas, infelizmente, ainda não é considerado cobertura obrigatória. Mas esperamos que isso mude em breve. Obrigado, era isso que eu tinha para falar por hoje. Deixe meu contato para qualquer coisa. Valeu, Gabriel. Excelente aula. Como eu disse, né, eu acho que esse é o cenário que a gente está bem definido aí mesmo, né? Sobre a cobertura da ANS, isso envolve uma parte política gigantesca, né? Que dificulta tudo isso, entendeu? Então, fica muito mais complicado essa avaliação, porque a ANS faz um grau de exigência muito alto para poder fazer os trabalhos do jeito que ela quer, do formato que ela quer. Então, acaba que todas as entidades que têm o interesse de incluir algum procedimento para o benefício da população têm que investir um tempo, dinheiro e muita coisa. Então, a esperança é que a gente continue, né, vai ter uma nova revisão, já estão começando a olhar sobre isso, mas a gente sabe a dificuldade que é, até o FDG, para a gente conseguir a cobertura atual que o FDG tem, demorou um bocado e foi muito trabalho para conseguir isso. Léo, você está aí? Você quer falar alguma coisa? Quero. Não, rapidinho. Sim. Como indicação clássica, né, da aula, aliás, parabéns, né, Gabriel, pela aula. Excelente aula. Assim, essa indicação formal, né, quando a gente começou a fazer o PSMA, praticamente todos os pacientes vinham com essa indicação, e realmente os resultados das coisas que a gente vê no exame, né, surpreendem a gente, assim. Às vezes você está esperando uma doença extensa e é uma doença pequena, e às vezes está esperando uma doença pequena e é uma doença extensa. Então, essa indicação de recidiva é muito bacana, assim, a gente gosta muito desse tipo de exame. Embora, eu acho que a gente ainda vai provar o valor
do exame para várias outras indicações, né? No estadiamento e para outras indicações posteriores. Antes de, assim, agora eu só queria finalizar só com um recado, assim, né? Parabenizar todos vocês pelas aulas, né? Marcelo, pela organização, foi muito bom, como já tinha sido outro, né? A nossa equipe de staffs aí, né? Afinal, nós somos 13 médicos nucleares na equipe que participam ativamente de tudo que acontece na residência e ajudam, e sobretudo aos residentes, né? Os nossos residentes do R1 ao R4, todos participam bastante de tudo e as aulas estão ficando cada vez melhores, né? A gente brinca nas nossas reuniões internas que daqui a pouco vai ser difícil para a gente apresentar a aula para vocês, porque a aula de vocês está realmente muito boa. Esses dois métodos que a gente falou, que vocês falaram hoje, reforçam o quanto a medicina nuclear, e não estou falando só por ser apaixonado pela medicina nuclear, não, mas assim, o quanto a medicina nuclear participa das decisões dos médicos assistentes, né? Nós não simplesmente damos os laudos, a gente participa diariamente de todos os planejamentos, de todas as decisões terapêuticas dos médicos assistentes, né? O Gabriel falou aqui da radioterapia. Essa semana eu recebi um vídeo do radioterapeuta, falou, Léo, esse PSMA aqui, estou desenhando aqui, você acha que eu incluo esse linfonodo ou não? Aí você vai lá no PET, olha, não, inclui esse linfonodo. Então, é muito bacana você poder participar disso, né? E a gente vê que cada vez mais nós estamos nos envolvendo nessa conduta do paciente, né? Não é só no teranóstico, né? Só fazer o diagnóstico e tratar, que a gente também está entrando muito nisso, mas como participação no que acontece com o paciente, a gente está ficando cada vez mais forte nisso. E esses dois métodos vieram fortalecer isso mais ainda, né? Porque eles participam de todo esse planejamento. Então, assim, parabéns, vocês estão realmente de parabéns. Muito que vocês apresentaram, Marcelo, e agradecer mesmo, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Léo. Doutor Laô, eu vi que você levantou a mão aqui, o senhor quer falar de alguma coisa? Não fui eu, não. Foi o Renato. Levantou a mão? Bom dia, então, parabenizar aí, Gabriel, pela apresentação, todos também pela organização, Marcelo, todo mundo que colaborou aí. Só comentando rapidamente sobre a apresentação aí do Gabriel, nesse cenário de recidiva bioquímica, que com certeza é a indicação mais bem estabelecida e sedimentada do PET-PSMA, né, onde tem o maior número de trabalhos no Brasil, no mundo inteiro, inclusive do IMEB, onde nós publicamos trabalhos nesse cenário de recidiva bioquímica. A importância do PET, se comparado com os métodos convencionais, como você disse, a cintilografia, a ressonância, que tem uma sensibilidade reduzida, principalmente nos valores de PSA menores que 1, né? Então a importância do PET-PSMA, que a gente consegue ter uma sensibilidade maior para localizar, quantificar a carga tumoral, desde a recorrência no leito cirúrgico, logo regional, até mesmo doença metastática. Você comentou também a importância da correlação sempre do PSA, que a gente sabe quanto maior o PSA, maior chance de taxa de detecção. Na prática, a gente pega muito paciente com PSA acima de 0,2 e conseguimos identificar, mas a gente sabe que quanto maior o PSA acima de 2, a chance de detecção é muito alta, né? Foi bom, interessante, você comentou a parte agora recentemente do FDA, que o PSMA já era bem utilizado na Europa, na América do Sul, só que no Brasil, nos Estados Unidos ainda não existia essa aprovação pelo FDA e agora aprovou, então é uma coisa interessante. E por fim, só falando sobre a importância das imagens tardias com depósito diurético nesse cenário de recidiva bioquímica, principalmente PSA muito baixo, PSA de 0,2, PSA abaixo de 0,5. A gente tem que insistir, muitas vezes, alguns casos que foram mostrados que às vezes a gente, na imagem, após a imagem inicial, não identificado nenhum foco, nenhum linfonodo, e quando a gente insiste ali na imagem tardia, pós-diurético, ali 2, 3 horas depois da ingestão do traçador, a gente consegue, muitas vezes, nesses valores de PSA mais baixo, identificar ali o foco da recidiva. Mas é isso, agradeço aí, Gabriel, Marcelo, toda a equipe, então, de parabéns.
Olha, obrigado, pessoal, todo mundo aí que gastou o seu tempo aí na manhã de sábado para poder se atualizar e participar com a gente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu abranger todos os pontos principais dentro desse assunto. A gente gravou as aulas, a gente depois vai subir essas aulas para o canal. E outra coisa vai ser que quem precisar de um certificado da participação, entre em contato com o e-mail ou com o WhatsApp que fez a inscrição, que a gente vai disponibilizar também para quem tiver interesse pela faculdade IES-MEB, tá bom? É isso, gente. Um bom sábado para todos. Obrigado a todos aí pela participação. Um abraço, gente. Bom final de semana. Um abraço. Acho que foi, né? Sim, agora estamos todos. Isso. Nós conseguimos aparecer todos para uma foto. André, você está aí? Você está vivo? Eu acho que ele está presente. André. Na mensagem que eu tenho certeza que ele vai. Enquanto a gente bate uma não vai aparecer, não. Eu acho que não. A gente faz um print da tela com ele, olha como é que as coisas evoluem, né? Tinha gente que tinha, no primeiro seminário, eu posso ficar de câmera fechada? Maravilha. Hoje, nem assunto foi perguntado se eu posso ou não posso, já, ó, chegou com de câmera aberta. Eu falei, olha... Olha aí. Olha lá, ele vai entrar. Não. Aí, não acredito. Você não estava desprestigiando. Deixa só a fotinha, eu acho que tá melhor. Sacanagem. Não, pode sair, a gente bate com a foto. É melhor, porque essa daí não é publicável, não. Bota uma foto. Faz a foto, depois faz uma montagem minha. Tá bom. Você fica tranquilo para fazer a gente, tá? Deixa eu só ir colando elas aqui, os prints, que aí eu consigo bater mais de um, porque se alguém não gostar, depois não reclamar. Mais uma. Sorrisão. Mais uma. Terceira, para todo mundo ter 3 opções. Vamos lá. Já tá doendo. Prontinho. Já enviei as fotos para todos vocês. Obrigado, pessoal. Foi excelente. Para todos, um bom fim de semana. Pessoal, gente. Tchau.